Os destroços do governo Bolsonaro ainda estão sendo revelados, né? Eu quero ler para vocês aqui uma reportagem de ontem, que foi o tema debatido, sabe, de ontem para hoje, exaustivamente. A manchete aqui no portal Metrópolis é: a BIM paralela espionou 30 mil pessoas durante o governo Bolsonaro. Ex-diretor da BIM, o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, partido do Bolsonaro, foi alvo de operação da Polícia Federal que investiga se o órgão espionou autoridades. E aí diz o seguinte aqui a reportagem, né? Pelo menos 30 mil pessoas, entre elas autoridades, foram monitoradas de forma ilegal pela Agência Brasileira de Informações, a ABIN, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa quinta-feira, ontem, 25 de janeiro, a Polícia Federal realizou buscas contra o ex-diretor-geral da ABIN e atual deputado federal Alexandre Ramagem e também contra outros suspeitos de envolvimento em espionagem ilegal. De acordo com as investigações, era utilizado um software israelense, First Mile, e por esse motivo os dados adquiridos através do monitoramento de cidadãos brasileiros eram armazenados fora do país. Ainda segundo Andrei Passos, os alvos eram pessoas de posição contrária ao de Bolsonaro, entre eles juízes, políticos, mas também professores, jornalistas e sindicalistas. Entre as autoridades ilegalmente monitoradas por um software espião da ABIN estariam os ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, hoje ministro da Educação do governo do Lula, do PT, né? Então, assim, você tem uma denúncia aqui extremamente grave e que vai apontando mais uma vez, né, ao uso que o Bolsonaro fez da estrutura governamental para se manter no poder, para se perpetuar no poder, mas também para espionar e tentar sabotar os seus desafetos, né, as pessoas que criticavam o governo Bolsonaro. Inclusive, segundo essa investigação, também se chegou à conclusão de que essa estrutura usada para monitorar os adversários do Bolsonaro também foi utilizada para a criação de fake news contra alguns adversários. Então, por exemplo, você tem lá Joyce Hasselman, que foi uma das investigadas. Agora as pessoas estão exigindo que essa listagem, né, algumas dizem que tem 1.500 pessoas, outras 30 mil pessoas, mas que essa listagem seja divulgada para que saibamos quem foram as pessoas monitoradas pelo governo Bolsonaro. A situação é muito grave porque isso vai mostrando, né, o passo a passo desse projeto golpista e autoritário do Bolsonaro desde sempre. A gente tem que pensar aqui, como eu já falamos inúmeras vezes aqui, eu tenho um livro sobre o Bolsonaro que eu escrevi, né, que ele nunca ocultou o projeto autoritário dele. Ele nunca ocultou a referência e o ideal que ele tinha na ditadura militar. Portanto, o que ele faz ao chegar ao poder é tentar aparelhar a estrutura do governo de modo a se perpetuar no poder. E aí o que acontece é que um desses modos é através da espionagem. Basta pensar, por exemplo, que esse caso aqui é um escândalo tremendo, equivalente, talvez equiparável mesmo, ao caso do Snowden nos Estados Unidos. É claro que nos Estados Unidos o caso foi muito mais amplo, porque além de espionar cidadãos americanos, também espionaram chefes de Estado estrangeiros. Espionaram a Dilma, por exemplo, a Angela Merkel. Mas nesse caso você tem ali essa perseguição ou esse alvo visando brasileiros. Eu não sei até que ponto que isso afetaria pessoas fora do Brasil, né? Brasileiros fora do Brasil, porque isso usava informações de geolocalização fornecidas pela Agência de Comunicação do Brasil. Então imagino que tenha funcionado muito bem para poder monitorar ali movimentação de brasileiros em território nacional. Fora do Brasil, eu não sei se funcionou. Por exemplo, eu fico curioso de saber se eu estou nessa lista. Afinal de contas, o meu trabalho aqui durante muitos anos foi de confronto e de exposição desse projeto do Bolsonaro, né? Uma coisa que tem sido revelada também, e isso é o mais preocupante de tudo, é como servidores públicos, como funcionários de carreira da ABIN foram cooptados para esse projeto, né? Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente, e eu acho que isso é um ponto central, inclusive no enfrentamento a projetos autoritários, sabe, ditatoriais, como aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, como aconteceu no Brasil também com o Bolsonaro, é a importância e o modo como os servidores públicos, os agentes do governo, os agentes das instituições do Estado servem para controlar ou para conter esse tipo de avanço. Nos Estados Unidos a gente viu isso diretamente com o caso do Trump, quando funcionários, né, quando servidores da Casa Branca, por exemplo, ou funcionários próximos ao Trump, que atendiam ao Estado norte-americano, resolveram se manifestar e denunciar abusos do Trump. No Brasil, por exemplo, no caso da BIM aqui, o que a gente viu foi o contrário. Foram servidores de carreira que possivelmente
foram cooptados e contribuíram para esse tipo de investigação. Porque para você poder investigar uma pessoa, monitorar uma pessoa, né, espionar uma pessoa nesse caso aqui, é preciso que haja uma decisão judicial, é preciso que haja uma suspeita legítima e que um juiz determine que você pode fazer uma escuta na casa de alguém, você possa, sabe, fazer algum tipo de investigação com essa pessoa, porque ela seria uma pessoa suspeita por algum crime que ela tenha praticado, alguma coisa que ela tenha feito de ilegal. E nesse caso não é isso. Nesse caso é o Bolsonaro utilizando essa estrutura da agência de inteligência para perseguir desafetos. E não apenas isso, mas também para proteger a sua família. Muita gente, muitos jornalistas estão trazendo à tona aqui o teor da conversa, daquela reunião ministerial que o Bolsonaro fez, que foi uma reunião bizarra, na qual o Bolsonaro diz claramente, né, com todas as letras, que ele queria ter controle sobre a Polícia Federal e que ele queria proteger os filhos dele, né, proteger a família dele. Que se ele não pudesse fazer isso, qual sentido teria? Ele trocaria o chefe da polícia, ele trocaria o ministro, ele trocaria quem quer que seja, justamente porque há essa compreensão na família Bolsonaro de que, caso ele esteja no poder, caso ele esteja no governo, o Bolsonaro estando presidente, que o Estado brasileiro estava em função dele, né? É uma visão muito alinhada ao espírito ditatorial do Bolsonaro, né? De o Estado a serviço de quem está no poder. E basta pensar também, né, só remetendo aqui ao histórico ditatorial no Brasil, né, ao histórico da ditadura militar no Brasil, quando a ditadura, quando esse Estado arbitrário utilizou também os serviços de inteligência, a polícia, serviço de segurança, para espionar pessoas, para torturar pessoas, para perseguir pessoas, para, sabe, transformar a vida de muitos cidadãos brasileiros, milhares de brasileiros também, num inferno. E aqui a gente pode tentar extrapolar, né? Tentar imaginar uma história alternativa na qual o Bolsonaro conseguisse o que ele pretendia. Basta pensar que no 8 de janeiro lá houve movimentação, né, dos bolsonaristas invadindo Brasília, invadindo a sede dos três poderes. Imaginem só se houvessem sido bem-sucedidos. Imaginem só se eles houvessem conseguido derrubar a democracia brasileira e entrasse um regime ditatorial. O que não aconteceria com essas milhares de pessoas investigadas? 1.500 pessoas? 30 mil pessoas? O que aconteceria com essas pessoas? Qual seria o destino dos opositores políticos do Bolsonaro? Qual seria o destino dos adversários políticos do Bolsonaro? Qual seria o destino de ativistas, de sindicalistas, de jornalistas? O que aconteceria no dia seguinte? A gente pode pensar aqui na pior dos cenários, né? Uma ditadura bolsonarista perseguiria muita gente que você acompanha, muita gente em quem você votou, talvez perseguisse você também, caso você fosse um dissidente, caso você fosse um opositor, caso você fosse alguém vocal e que tivesse visibilidade. Então, esse era um grande temor meu durante todo o governo Bolsonaro, o modo como poderia perseguir pessoas que eu conheço, pessoas que eu admiro, como poderia, sabe, transformar a vida de muita gente no inferno, e aí felizmente, né, felizmente, a movimentação bolsonarista não foi bem sucedida e agora se pode revelar esse tipo de coisa. Mais uma vez, o que a gente aguarda aqui, o que a gente torce que aconteça é uma punição para as pessoas. É muito incrível o modo como o Bolsonaro vai sendo blindado ao longo do percurso, né? Muitas coisas, muitas decisões que a gente saberia que partiria dele, ou que ele teria conhecimento direto dessas coisas, parece que para antes de chegar nele. Por que ele não está preso ainda é uma incógnita, na verdade. Nesse caso da BIM paralela, em vários momentos, ele disse em entrevistas que ele possuía informações privilegiadas sobre seus opositores. Então, sim, por que esse cara continua solto? Essa é a grande pergunta. Está inelegível, mas por que continua solto? Sendo que ele é o ponto zero, né, o ponto de partida, o marco zero desse grande risco institucional que o Brasil sofreu ao longo dos últimos anos. E basta pensar também que além da BIM paralela, né, desse sistema que foi utilizado pelo Bolsonaro para investigar desafetos, também havia lá o Gabinete do Ódio, né, que era um grupo de youtubers, de comunicadores, que de dentro do gabinete presidencial criaram uma máquina de difamação, de destruição de reputação de opositores. É inacreditável o modo como as coisas simplesmente não atingem o Bolsonaro. É assustador e, mais uma vez, a gente relembra aqui o papel que o Alexandre de Moraes, né, o ministro do Supremo, desempenhou na contenção disso. Ele foi alguém que conseguiu conter, em parte, também essa BIM paralela, quando ele conseguiu evitar que o Ramagem fosse nomeado como diretor-geral da Polícia Federal, o que daria mais poder para o Ramagem investigar os afetos do Bolsonaro. Então, assim, mais uma vez, foi a atuação de um ministro do STF que estancou um pouco o estrago bolsonarista. Mas aqui, né, à medida que essas coisas vão surgindo, a gente vai percebendo quão perto o Brasil ficou de um golpe de Estado, de uma ditadura bolsonarista, de um Estado policiesco e que perseguiria muita gente. Eu adoraria ver essa lista, inclusive para a transparência de uma democracia como a do Brasil. Isso é essencial que venha público para que saibamos ali quem eram os alvos bolsonaristas, inclusive para acompanhar essas pessoas e saber o que elas dizem também.
Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história toda, porque ela é bizarra. Ela já é um desdobramento de notícias do passado, a gente sabia disso já era notícia no passado, mas agora vem com novos elementos, com mais informações precisas e se torna ainda pior do que a gente imaginava. Como é que você entende a situação aí? Se você acha que você está nessa lista por alguma razão, põe aqui no comentário. E a pergunta, né, que eu faço é: por que o Bolsonaro não está preso ainda? Por que não chegaram nele, né? É claro que em algum momento pode ser que chegue, mas para prender o Lula foi tão rápido, né? Por que não chegaram no Bolsonaro ainda? Me diga aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aí no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! O encontro que acertou todas as previsões que fez em relação ao mercado financeiro em 2023, o mapa da mina, e ajudou dezenas de milhares de pessoas a investir com menos risco e mais segurança, vai acontecer de novo dia 28 de janeiro de 2024. Para você participar, é super simples, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever. Se inscreve para entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo, para poder investir melhor e para poder também ter uma visão mais crítica do que está acontecendo com o mundo. Te espero lá.